Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem? Aqui dá para ouvir, sim. Sim, sim. Beleza, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Uma ótima semana a todos nós. Estamos aqui no esforço conjunto entre Everco e Construjá, no sentido de levar aos senhores o plano de capacitação regular, no que trata pessoas, porque nossas atividades permeiam tecnologias, processos e pessoas. Então, treinar as pessoas é importante no que tange à operação, dentro da operação, a atividade esperada, bem como de forma pessoal. Me chamo Sidney Giovanni Simas, sou especialista em segurança da informação e segurança cibernética na Everco, sou ethical hacker, ou hacker ético, ou ainda hacker chapéu branco, que conhece as metodologias dos cybercriminosos ou tenta conhecê-las para prevenir as empresas naquilo que aqueles outros atores podem praticar, no sentido de violar a segurança das mesmas. Assim, somos também DPO, respondendo à Lei Geral de Proteção de Dados, como CISO, Chief Information Security Officer, o papel que desempenhamos aqui em parceria com o time da TI. Assim, algumas das nossas credenciais que nos trazem aí, ou validam, que a gente fale de um tema tão importante, tão corriqueiro, diário, na vida de cada um de nós. Nós consumimos ou somos consumidos pela tecnologia, a menor ou a maior, a depender das nossas atividades. Então, entender um pouco sobre isso é o esforço para que sejamos agora, a partir de agora, cyberusuários, e não usuários leigos no tema. Falar um pouquinho de história, rapidamente, sobre a segurança da informação. Quando começou esse olhar de segurança da informação nas atividades laborais, empresariais, corporativas, mundo afora? Bem, nas décadas de 70, já existia uma preocupação com a segurança, mas ela era mais focada em equipamentos físicos, porque não tinha ali ainda o fator internet nas atividades e operações. Nós não estamos mais ilhados, nem como pessoas, nem como empresas, nem como país. Estamos todos conectados, e uma ponta conversa com a outra. Assim, a segurança era voltada, de fato, a equipamentos, e ela tinha uma visão mais limitada. Já com o advento da internet, em 80, a necessidade da segurança começou a ficar mais crível, no sentido de ter que ter um olhar para esse novo elemento chamado internet. Bem, para nós aqui no Brasil, as coisas tendem a chegar um pouco mais atrasadas, mas a internet já estava sendo consumida a largo nos Estados Unidos, onde, inclusive, é o berço dela, no sentido de responder a alguns anseios. Logo após, ela se tornou mais pública, chegando até as nossas casas. Década de 90, foi identificado que, com a eminência da internet, nossas atividades, alguns controles se faziam necessários. A exemplo daquilo que todos nós já conhecemos, que é o antivírus, ou firewalls. Firewalls são dispositivos que estão conectados, ou sistemas que estão habilitados em nossas máquinas, em nossos smartphones, ou ainda na borda da rede da empresa, o que faz todo sentido. Como eu disse, nós não estamos ilhados. A comunicação que acontece, por exemplo, no dia a dia, a todo momento, no WhatsApp de cada um de nós, e eu duvido que aqui alguém não tenha, se tiver talvez um ou outro, que não tenha, toda hora você recebe uma informação, que a informação é criptografada de ponta a ponta, o que de fato é verdade. O que é a criptografia? Ela pega o texto que é legível e ela embaralha essa informação no trânsito de uma ponta a outra. E algumas criptografias são mais robustas que outras. Mas a ideia é que vocês entendam, conheçam que a informação ela é criptografada em repouso ou em trânsito, no caso do WhatsApp, em trânsito, dentro da empresa, ou na transferência de informações também, nós também criptografamos. Nem tudo toca na atividade dos senhores, mas todos nós fazemos parte do todo. Assim, entender, né, que existe alguns controles que nos ajudam, enquanto fator humano, o mais falho, ou ainda o mais forte, a depender da sua maturidade, é importante. Anos 2000, após o aumento dos ataques cibernéticos, e o que veio, né, tudo tem um ônus e tem um bônus, como ônus vieram os ataques cibernéticos, com intenção de violar ou de danificar
aquilo que as empresas estão fazendo. Isso parte de Estado para Estado ou de concorrente para concorrente. É interessante isso. Quem tem interesse que nós tenhamos uma operação falida? Um concorrente direto, obviamente. Mas, enfim, isso a gente não é novidade para ninguém, mas entender que o que é utilizado para tal é importante. Já ouvimos falar dos vírus, a maioria de todos nós aqui já ouviu falar, mas nós temos alguns outros atores. Bem, com ainda a eminência e a forte entrada da internet, inclusive no Estado, quem hoje não consome o gov.br, aquele que não consome o gov.br, porventura tem dificuldade ali em algumas situações. Então, o GovBR é um sistema que trata dados pessoais. Nesse sentido, não só no Brasil, na União Europeia foi criado o GDPR, que é uma lei, um regulamento, que dita como se deve tratar os dados pessoais e pessoais sensíveis quando coletados na União Europeia. Então, existe um rigor no trato desses dados. Seus dados, meus dados, nome, CPF, identidade e outros dados mais. No Brasil, com a inspiração no GDPR, foi criada a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei essa também que regula como as empresas devem tratar dados pessoais ou pessoais sensíveis, a depender da categoria de negócio. Todo dado pessoal é aquele que te identifica. Todo dado pessoal sensível é aquele que pode te discriminar. Então, existe também todo um cuidado, todo um trato, uma legislação que trata desses dados. E, agora, de forma mais próxima, 2020, a segurança da informação é importante para os dispositivos IoT, ou Internet das Coisas. Quando você recebe no seu celular a previsão do tempo, foi um equipamento IoT que permitiu isso chegar até você, porque são sensores que coletam dados e permeiam as nossas redes. Temperatura dentro do ambiente, com a eminência do 5G, até geladeiras poderão entrar em contato direto com o supermercado e dizer: me mande uma cartela de ovos, porque o previsto está acabando. Uau, é possível? Já é realidade. Como eu disse, no Brasil demora um pouco, mas o 5G não veio à toa. Bem, e com a evolução constante de tudo isso, né, de novas tecnologias e ameaças cibernéticas, abrange áreas de criptografia, autenticação, prevenção de intrusão, resposta a incidentes e conscientização do usuário. Por quê? Estamos trabalhando para prevenir. Mas se porventura acontecer, precisamos responder, precisamos recuperar. E o fator humano, aquele que não tem uma patch de correção como sistemas, precisa ser treinada, precisa ser orientada, precisa estar envolvida no tema. O óbvio precisa ser dito. Como eu disse, já nos tornamos, com esse pequeno entendimento, cyber-usuários no trato do dia a dia. Bem, ainda falando um pouco de conceitos, porque o conceito é importante para que você faça um cara crachar. Ora, eu já ouvi falar disso. É porque está acontecendo isso. Então, você identifica. Um exemplo rápido. Todos nós os utilizamos de senhas, principalmente quando vamos ao banco sacar o dinheirinho. Bem, o que é uma senha conceitualmente? É o que você sabe, o que você tem e o que você é. Quando você reúne dois desses fatores, você tem uma autenticação de segundo fator. O que você sabe? A sua senha. E o que você tem? O seu cartão. Na eminência de melhorar um pouco mais ainda, você tem a biometria, quando você dá a sua dedada lá no caixa eletrônico. Na eminência da nuvem, você ainda tem agora onde você está. Será que é passível alguém que está em São Paulo, em um momento, acessar o sistema, meia hora depois está acessando ele do Oriente Médio ou do Japão? Alguma coisa está acontecendo, a não ser que ele tenha morfado do outro lado. Bem, então, o que é informação? Informação são conjuntos de dados que, no primeiro momento, não nos dizem nada. Por exemplo, uma folha em branco na mesa dos senhores pode se transformar num aviãozinho sem problema algum. Mas, a partir do momento que nessa folha em branco é inserido dados pessoais, o nome de alguém, CPF, identidade, opa, esse papel já não é só um dado, ele se tornou informação. Né? E com a evolução dentro do contexto que pode ter pretendido, pode-se chegar a um livro.
Pode-se chegar à sabedoria e a um best-seller. Todo livro era uma folha de papel em branco um dia. Da mesma forma, um bloco de notas vazio na área de trabalho do computador e dos senhores também é um dado. A partir do momento que você vai inserindo dados ali, ele vai se tornando informação. E, para permitir que essa informação seja segura, é por isso que nós estamos aqui conversando. Segurança da informação envolve, como sistema, um ecossistema, a proteção da vida das pessoas sempre em primeiro lugar. Por quê? Além, né, de privar pela idoneidade, pela segurança física da pessoa, que todos nós merecemos, existe também a pessoa ser um ativo de valor. Ora, essa informação que estão na cabeça dos senhores são informações. Pessoas são ativos de informação. Numa operação, você tem tecnologias, processos e pessoas. Ora, pessoas precisam ser treinadas. Nesse sentido, toda essa atividade tem o viés de proteger a informação, trazendo confidencialidade, integridade e disponibilidade. E nós vamos entender por que é importante esses 3 pilares. Na vida cotidiana, não precisamos nem dizer, né? Nós, como eu disse, somos consumidos e consumimos tecnologia. Geramos e consumimos informação. Mas será que eu sei como fazer isso? Então, para que se tente minimizar os ataques cibernéticos que acontecem no seu celular, que acontecem no seu computador de casa, muito mais na empresa, entender como proteger essas informações pessoais e empresariais é importante. Por quê? Nós temos atores que estão de olho na nossa operação, como eu disse. Nós temos os chamados stakeholders, que são aqueles que estão interessados se estamos fazendo direito ou não. Quem é um stakeholder importante? O governo, o Ministério do Trabalho, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o seu concorrente, o seu cliente. Todos esses querem saber se tudo está acontecendo dentro do esperado. Inclusive nós, como funcionários. Assim, ajuda a trazer a confiança no mundo digital e demonstra que busca fazer o melhor possível dentro da matéria nas atividades cotidianas, trazendo tecnologia, melhorando os processos e orientando as pessoas. Confidencialidade é o viés de que apenas as pessoas que têm autorização de acessar um sistema acessem. Qualquer um diferente desse é o considerado um fora da lei ou um criminoso. Integridade. Esses dados que todos nós trabalhamos todos os dias precisam estar íntegros. Imagina perder a integridade no pagamento de um boleto, de contas a pagar, ou de uma promissória, ou, enfim, várias outras situações, esse dado ter sido manipulado por quem não era de direito. Ou ainda, imagina o Sair da Construjá vendendo os seus produtos e, de repente, o sistema cai. Caótico, um ambiente totalmente caótico. O prejuízo é financeiro e a gente não sabe nem quanto. A gente não tem noção. Então, caiu 1 hora, quanto de prejuízo? 2 horas, quanto de prejuízo? Enquanto estou falando com os senhores aqui, eu recebi um comunicado aqui dos grupos de que um maior porto da Austrália está tendo seus contêineres empilhados porque houve um ataque cibernético. E, como tudo é automatizado, não se sabe para onde os contêineres têm que ir. Então, imagina o quanto pode impactar, inclusive, no produto que chega nos senhores aí, nas nossas casas. Essa cadeia cibernética, ela é muito importante para todos. Todos nós somos obrigados a fazer, pelo menos, a parte da gente. Então, está acontecendo agora, pode ter certeza, um ataque nos IPs da Construjá. Então, isso não é segredo para nós mais. Então, a disponibilidade é manter de forma íntegra os sistemas de dados acessíveis a quem de direito. Como pessoa, já vimos, então, que os nossos dados pessoais valem dinheiro, valem ouro, são ativos importantes para nós. Porque se houver um roubo da nossa identidade, um vazamento das informações pessoais, uma invasão de privacidade naquilo que você faz, você pode passar por fraudes financeiras, exposição exacerbada ou indevida, com conteúdo prejudicial. Há poucos dias agora, nós tivemos uma atriz
da Rede Globo, que teve as suas fotos trabalhadas com inteligência artificial, de forma que a deixaram, vamos assim dizer, exposta, e começaram a compartilhar isso. Então, de alguma forma, a gente já está entendendo que eu preciso me expor um pouco menos, para evitar ganhar aqueles cliques a mais no Instagram. Senão, algumas coisas podem acontecer. E, nesse sentido, se profissional já é um problema, pessoal, imagina profissional. Se eu for causador de uma violação de dados na empresa, a sua perda de confidencialidade, né, da propriedade intelectual que ela tanto trabalha para poder estar sempre atuante e à frente de seus concorrentes, bem como o comprometimento da reputação. A gente sabe que notícia ruim corre feito rastro de pólvora. Então, aquela notícia ruim relacionada a uma violação de dados dentro da empresa, pode ser que a própria Construjá, a própria empresa, tenha que colocar a cara na mídia e dizer: olha, estamos passando por um ataque cibernético. Nossos sistemas estão inacessíveis. Então, é proibido? Não tem como. Mas demonstrar que estamos buscando o melhor, aí sim, é isso que a Construjá está fazendo, o grupo já está fazendo neste momento. E como eu identifico, né, no dia a dia esses ataques? Naquilo que é mais pertinente ou corriqueiro na atividade dos senhores. Bem, já entendemos que vírus, todo mundo aqui já ouviu falar. Ah, minha máquina pegou um vírus, meu computador pegou um vírus, e assim o vírus ficou o mais conhecido. Mas o vírus é um dos tipos de malware. O que é malware é o conceito de todos esses ativos, artefatos maliciosos. O mais conhecido é o vírus. A grande diferença é que o vírus precisa de uma interação com o fator humano. Quando os senhores clicam no programinha, ele desperta e ali ele começa a trabalhar naquilo que foi desenhado. Mas mais perigoso do que o vírus, nós temos o verme, que é o worm. O worm é um tipo de vírus que se autopropaga. Como se diz, se propaga, nesse sentido. Ele se autorrecria e ele vai exaurindo os recursos dos computadores. Aí o usuário fala: nossa, minha máquina está lenta. Por que será? Pode ter um homem ali exaurindo os recursos que são processamento, memória, disco, rede, etc. Se já é ruim na sua máquina em casa, imagina no ambiente da empresa e da rede da empresa. Então, já entendemos que temos esse carinho. Os cavalos de Troia, que são softwares que se parecem legítimos, mas dentro dele tem sempre uma surpresinha, igual um Kinder Ovo. Quando você abre, você não sabe o que vai encontrar. Assim, os cavalos de Troia também são danosos, porque eles se parecem legítimos, mas quando você clica, starta ali um artefato malicioso, que pode ainda permitir que de dentro para fora um agente, um criminoso, entre dentro da sua máquina e possivelmente na rede. Eu, como pentester, já fiz isso em algumas empresas a nível de testá-las. E acontece. Engenharia social, todos nós passamos, a menor ou a maior. Nossos filhos são engenheiros sociais. Nossas esposas e maridos também são engenheiros sociais. E o que o engenheiro social faz? Tenta mudar aquilo que o outro ia fazer, que a gente sabe que ele vai responder. Ô mãe, eu quero comer isso, posso? Não. De alguma forma, a criança, dentro das suas pequenas artimanhas, aciona um gatilho materno, e aí a mãe, então vai lá e come. Então, isso é uma engenharia social. Então, a gente já pode imaginar até onde isso chega. Imagine você no ambiente da empresa, sem conhecer essas metodologias. Então, a engenharia social, ela tem abordagens diferentes, com viés de manipular a psique e o psicológico das pessoas, através de informações e ações indesejadas. Cada tipo de engenharia social explora diferentes aspectos da psicologia, a depender daquilo que a pessoa faz, trata ou conhece. A partir daquilo que ela se expõe também. E é utilizado o quê para chegar até a gente? O phishing, o spear phishing, o pretesting, quid pro quo e o bait. Tem uma lista muito maior. Aqui foi só para dar uma ilustrada. O phishing, muito importante, porque são nos e-mails dos senhores. Os senhores estão atentos nos e-mails dos senhores? Conhecem todos aqueles que lhes enviam como remetente? Bem, é importante a gente agora começar a pensar nisso. Eu conheço toda a cadeia de fornecimento ao qual estou envolvido? Também é importante se perguntar. O spear phishing é um phishing mais trabalhado e dedicado a um nicho de pessoas e categoria de negócios.
né? Por exemplo, pessoal do financeiro, pessoal do contábil, pessoal, enfim, isso pode ser setores dentro da empresa ou até categorias de Estado. O quid pro quo é quando existe basicamente uma troca. A pessoa te oferece algo em troca de alguma coisa. Tá? E ali ela vai se valer da engenharia social também para extrair esses dados para você que pode estar desatento. O baiting é o seguinte, se você chegar um dia no estacionamento da empresa e encontrar um pendrive caído no chão, isso pode ser um baiting. É quando o criminoso ele se utiliza desses dispositivos portáteis para disseminar arquivos ou artefatos maliciosos. Então, o usuário, né, o titular, a pessoa, seja quem for, o funcionário, passando ali no chão, olha, cara, um pendrive de 128 GB, um HD externo, que dia de sorte. Logo eu estava precisando. Aí você, de uma forma ingênua, se conecta ou na sua máquina ou na máquina da empresa. E ali nós também temos a entrega de um artefato malicioso. Nesse sentido, agora a gente entende que o dia da sorte talvez não seja de tanta sorte. Tailgate. Todos nós temos níveis de permissões que podem mudar, dado a função, dado o setor que a gente trabalha dentro de uma empresa. Obviamente, quanto mais alto na hierarquia, mais acessos você tem. Quando você possui uma credencial válida, pode ser um crachá, pode ser uma senha, etc., para acessar um tipo de setor, aquela pessoa que pega uma carona com você, né, a gente se dá o nome de tailgate. E olha que a gente pode ver isso no dia a dia. Você entra no elevador, e aí alguém vem correndo e fala, segura o elevador para mim. E você, muito gentilmente, no afã de ajudar, você segura o elevador, a pessoa entra no elevador. Isso é um tailgate. Por isso, os hotéis, a depender de quem eles acabam hospedando, você só tem o crachá para chegar até o seu andar. Você passa ali, 10º andar. 11º, 12º não lhe compete. Porque você não tem o que fazer lá. O seu quarto é no 10º. Então, você vai segregando que as coisas aconteçam só naquele espaço definido. Então, se alguém quiser vir com a mão cheia de sacolinha, segura a porta para mim, ele que fique por lá. A gente não vai permitir mais isso. Engenharia social reversa é quando você expõe os seus dados e esses dados, de alguma forma, se voltam contra você. Né? E pessoas se apossam disso para se passar por você, para cometer o ilícito, coisas que a gente está cansado de ver na televisão. Quizzing. O quizzing são quando pessoas são chamadas a responder várias perguntas, que para ela até então está tudo certo, e ali no meio tem uma pergunta que você, de tanto dizer sim, acaba dizendo sim também para aquilo que não devia. Então, primeiro você fala uma coisa, pede um sim para uma coisa tranquila, outra também, de repente você insere algo diferente e sai um sim também. Somos humanos, somos programados até certo ponto e não gostamos de ter trabalho, então as coisas vão no automático. Dumpster dive, a pergunta é, eu sei descartar o meu lixo? Dumpster, mergulho. Desculpa, dive, mergulho, dumpster no lixo. Será que a empresa ou nós sabemos descartar o lixo que criamos? Ou simplesmente eu pego um dado da empresa, um papel onde tem uma informação importante, faço um X nas costas e uso como rascunho? Não sei. Será? Se fazemos, já não é mais possível. Porque nós não estamos descartando esse lixo de uma forma correta. Existem criminosos que ficam vasculhando o lixo. O lixo de um é tesouro de outros. Já escutamos isso em algum momento. Tanto o lixo físico da sua lixeirinha debaixo da sua mesa, quanto o grande lixo da empresa, e ainda o lixo da sua lixeirinha lá no seu Windows. Quando você sai, vai ao banheiro, toma um café, bloqueia a sua máquina, para que o seu lixo também não fique acessível. Ok? São dicas que a gente vai, no dia a dia, inserindo na operação da gente, que vai hardwareizando, endurecendo a atividade, e vamos ficando um pouco mais seguros. Então, algumas pequenas dicas do trato do que acontece conosco no dia a dia. Recebeu o e-mail. Imagine na carta, aquela carta tradicional que ninguém via mais. O que tem numa carta? O remetente, o destinatário, o assunto, o conteúdo da carta, só não é possível anexo. A não ser que ele venha dentro do envelope também de um cartãozinho de aniversário, etc.
Mas o remetente, eu preciso conhecer o remetente. E se esse remetente for alguém estranho na operação? Opa, então agora eu preciso olhar o remetente para saber se eu estou esperando aquele e-mail ou se aquele e-mail faz de fato sentido na minha operação dentro daquilo que eu procedo ou trato dentro da empresa. Assim, eu preciso, a partir de agora, observar a URL. Os e-mails de phishing, eles estão tão perfeitos, tão inovadores, que a única dica, às vezes, você tem que é um phishing, é através da URL. Quando você passa o mouse, não clique. Quando você passa o mouse em cima daquele link, você vai ter ali, de fato, o endereço do remetente. E se você vê aquele monte de caracteres, letras maiúsculas, que não tem nada a ver, esse carinha tem grande propensão a ser um phishing. O mais bonito e legítimo que ele pareça. Então, eu vou lá na URL e falo, opa, que coisa esquisita. Se um setor, por exemplo, do grupo Já, enviou para o outro, e aí você observa, grupo Já, opa, está faltando alguma coisa aqui. Ou o grupo com 2 P's, opa, está faltando tem alguma coisa a mais aqui. Então, isso é possível de ser forjado. Atenção aos links e nas URLs. Não confie na urgência, e-mails que cheguem pedindo urgência na devolução da informação. Respira, calma, é do gerente, do CEO, do dono, não interessa. Estamos aqui justamente com o apoio deles, para dizer que, cuidado. Olha, eu preciso com certa urgência que seja pago isso, que seja enviado tais informações. E lá como remetente está alguém, algum gerente. Mas será que esse gerente é o gerente mesmo ou é uma engenharia social? Opa, boa pergunta. Então, a gente precisa agora olhar com um pouco de criticidade isso. Evite fornecer dados. Obviamente, fazendo essa analogia do e-mail, bem, de qualquer forma, não é interessante retornar dados pessoais nem dados financeiros, contábeis, do conhecimento da atividade de cada um de nós dentro da empresa no e-mail, né? Então, se ainda assim for importante, você vai buscar conhecer ou verificar se aquele remetente é quem dizer. E ele lembra que senhas são mais de 2 fatores. A segurança realmente traz um clique a mais, uma pergunta a mais. Então, você vai pegar o telefone e vai ligar. Fulano, você está me enviando um e-mail aqui, a depender da informação, se ela, né, a depender de um pagamento muito alto, que de repente alguém possa estar pedindo, se passando como um gerente ou dono da empresa, não sei. Você está pedindo mesmo que esse pagamento e tal? Ah, estou sim. Autenticação de segundo fator. Vai ganhar uma estrelinha, vai ficar feliz e todos nós vamos evitar o problema. Bem, temos remetente, destinatário e temos o conteúdo. Um conteúdo forjado normalmente tem gramática, ortografia e formatações que não são esperadas. Tá? E quando você começa a lidar com um certo nível de pessoas ou de empresas, você começa a conhecer até como ele se comporta, no intuito da escrita, como ele se apresenta, como ele fala. Então, são pequenos gatilhos mentais que é bem-vindo nesse momento. Assim, opa, analise o conteúdo. E se linkou ao remetente que não tem nada a ver, opa, algo está acontecendo. Os anexos, né, é a última coisa. Se eu não conheço o remetente, né, se eu não entendi do assunto, se o corpo do e-mail está uma porcaria, obviamente aquele anexo tem tudo para ser algum problema. O que eu disse, pode ser um vírus, pode ser um worm, pode ser qualquer outro, aí são muitos outros. Nós não entramos em todos. Mas se derem um Google por curiosidade, vão conhecer uma grande família desses artefatos maliciosos. Então, verificar a identidade é muito importante, como eu disse. Fulano, foi você que está me enviando aqui esse e-mail pedindo uma transferência de R$1 milhão? Acho que vale a pena perguntar. Né? Ninguém vai se dar o luxo, um criminoso não vai se dar o luxo de tirar R$10, a não ser que ele esteja testando até onde ele consegue ir. Mas, opa, a partir de agora nós já somos cyberusuários. A gente já identificou que vamos passar por um segundo fator de autenticação, validando
quem está na ponta. Isso acontece, né? Inclusive nos bancos, ali, a depender do pagamento que você está fazendo, a empresa bloqueia e você tem que autorizar. Promoções suspeitas, então, nem se fale. Quando, né, as coisas são de graça, você é o produto. Não existe almoço de graça. Então, ofertas muito tentadoras podem nos fazer também passar ali por um momento de ansiedade e clicarmos no que não se deve. Assim, tecnologicamente, o que apoia esse meu olhar? Como eu falei, o antivírus, que precisa estar atualizado, precisa estar ativo, senão não tem sentido. No seu celular, na sua máquina de casa, no da empresa, nós temos uma força de trabalho que atua nisso. Mas, se vocês sentiram, né, se os senhores sentiram que o antivírus está desatualizado, porque ele lança umas mensagenzinhas, não custa acionar o pessoal da TI. Educação contínua, parabéns para todos nós que estamos aqui nessa capacitação, porque sairemos melhores no tema do que entramos aqui, né? Eu de tanto falar, fica mais fácil. Mas, para o senhor, se for a primeira vez, é interessante que se busque, não só aqui, porque o benefício é pessoal. Se buscamos se informar das táticas de phishing, porque os filhos dos senhores também possivelmente recebem e-mail. Será que alguém está tentando chegar aos nossos filhos através do e-mail? A gente não sabe. Através do grupo da escola. Então, entender o que está acontecendo ali nesse meio é muito importante para a saúde própria. Os criminosos, aqueles que querem fazer o mal, têm tempo para pensar no que vai fazer de ruim. Então, quem tem que ter urgência de correr somos nós, que estamos defendendo. Eles são inovadores e muito astutos, porque estudam seus alvos. Bem, se eu identificar isso, o que eu faço? Quais são as dicas, né? Quais são os passos que eu devo tomar? Eu sempre digo, ouviu algo, viu algo, diga algo, não guarde só para você. Divida com o colega, divida com o gerente, com o gestor, divida, leve ao pessoal da TI para que faça uma análise técnica daquilo que você está, pelo que você está passando. Vamos colocar um videozinho aqui só para ilustrar sobre o phishing. André, acho que eu não consigo abrir, cara. Bem, aqui é para... Opa. Opa. Aqui foi para ilustrar, né? Não é, não é. Estou na dúvida, é melhor não clicar. Porque senão o jacaré pode abraçar de fato. E o que é um invoice scan? Invoice scan é utilizado nos Estados Unidos. No Brasil, nós chamamos de boletos. Quantas empresas não pagam boletos fraudulentos? Quantas a pagar? Eu conheço, de fato, essa empresa ao qual eu estou fazendo pagamento, é a primeira vez. Ou empresa, gestor, estou aqui com a previsão do pagamento de um boleto da aquisição de tal situação. Isso aqui é de fato verídico, você conhece, autenticação de segundo fator. Porque o pagamento de um boleto, a depender do tamanho, pode trazer problema, inclusive, para aquele que pagou. Está aí, né, um phishing muito bem elaborado. Aqueles que são bebedores de Heineken podem se sentir tentados, né, a ganhar 4 barris de cerveja de forma gratuita. Então, por favor, entre no WhatsApp e dê seu nome. Pronto. O bebedor de Heineken vai ter um problema muito sério. Então, não tomo Heineken. Para que eu vou acessar isso? Eu nem bebo. Isso que chegou na minha caixa de e-mail. Porque a gente tira muita foto bebendo Heineken. Então, podemos ser um alvo potencial. Da mesma forma, né, para renovar a política de segurança, por exemplo, do Netflix, pedindo ali cartão de crédito e os códigos de segurança. Opa, isso já aconteceu no passado?
Eu tenho Netflix há 1 ano, nunca aconteceu, por que agora? Perguntas importantes para prevenir que os nossos dados não sejam utilizados de uma forma indevida. Imagine, então, dentro de uma empresa, no setor de pagamento. Então, esses pequenos gatilhos que servem para mim dentro da empresa como uma força de trabalho. Então, quanto mais atento eu fico nas minhas operações, eu ajudo como um todo. Esse é o esforço do grupo já na hora que estamos falando de formar essa força de trabalho como cyberusuários. Só para repassar o aprendizado, não clique em nada. Se eu não conheço o remetente, não estou esperando aquele e-mail, ou ele é um e-mail estranho à minha operação ou aquilo que eu faço. E se é estranho, obviamente eu não vou respondê-lo com aquilo que ele pede que eu faça, no envio de informação, de dados ou de dicas pessoais ou de dentro da empresa. E como eu disse, relate imediatamente, não fique com você. Fale com seu gerente, gestor, e faça chegar ao pessoal da tecnologia, para que aí, de forma mais técnica, com algumas ferramentas previstas, ele possa fazer um estudo crítico daquele e-mail. Obviamente, se isso tudo está acontecendo, você também não vai ser um fator a ajudar ou estar aliado ao criminoso. Você não vai encaminhar a ninguém, obviamente. Então, se você não clicou em nada, fica tranquilo. Mantenha calma, respira. Opa, tem um poder danoso aqui, então eu vou ficar calmo, mas eu preciso, de alguma forma, preservar essas evidências, para que, se acontecer alguma coisa, a equipe forense ou até a Força de Segurança Pública ser acionada, ela possa buscar, no tempo passado, o que aconteceu. Precisamos manter as evidências das coisas. Se você não clicou, se você não interagiu, deixe o e-mail ali até o pessoal da TI chegar. Aquilo que for orientado como informação adicional, você pratique, né? Procedimentos que são esperados ali, orientados pela segurança da informação ou da tecnologia da informação. E aí você sim pode começar uma campanha benéfica orientando os seus colegas. Pessoal, se chegar tal e-mail com tal assunto, é problema, não clique, chame o pessoal da TI. Porque os ataques podem acontecer de tempo em tempo, para que ele não seja pego de uma única vez. Está acontecendo agora, por mais que nós não estejamos vendo a olho nu esses tipos de ataque. Se você tem uma fibra ótica na sua casa, você também está passando por esses ataques. De DDoS, que é um ataque cibernético com a intenção de exaurir os recursos da página da empresa, por exemplo. De tantos ataques constantes, o servidor não aguenta, desarma e cai igual um disjuntor de energia. Ataque de força bruta. Será que nós temos credenciais vazadas ou violadas dos nossos acessos? Se percebeu isso, relate ao pessoal da TI. Porque tanto o ataque de força bruta ou ataque de dicionário se vale de ter as nossas credenciais, às vezes nem sempre a senha, mas se eu já estou de posse da credencial de alguém, com uma lista gigante de senhas, e existe lista com milhares de palavras, eu posso forçar, de repente, o sistema a me permitir entrar. Não à toa, as senhas precisam ser complexas, com caracteres e números e letras maiúsculas, para que se dificulte que essas listas possam ser utilizadas. Já entendemos há um bom tempo que senha 123456 ou senha @123 já não é mais possível. Ransomware é uma das pragas mais maléficas que podem trazer um prejuízo enorme à empresa, porque ela tem o viés de criptografar os dados. Todos nós ficamos arrepiados, independente do conhecimento do profissional. Porque se eu não tiver como retornar ou responder a isso, eu perco todos os meus dados. Imagine você chegar na empresa e o seu sistema foi totalmente perdido ou comprometido. Vislumbre esse caos. Empregos estão em risco. A cadeia de fornecimento está em risco. Então, o ransomware é aquele software que criptografa os dados e só mediante um pagamento, normalmente por Bitcoin, é que, em tese, o criminoso libera a chave. Tá? E mesmo assim não é garantido. Tá? Então, muito cuidado ao clicar no que não se conhece. Extorsão digital são quando envolve ameaças, né,
que são as chamadas aí extorsão, extorquir ou chantagem, no sentido da pessoa ter suas informações pessoais, né, ou de pagamento, e te cobrar um valor ali para não utilizá-la ou não esparramá-la. Um último vídeo só para ilustrar. Dag Fien. Het is gewoon. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bem, já entendemos que, às vezes, menos é mais, no sentido de quanto mais exposição eu tenho, ou daquilo que eu conheço, mais problemas a gente acaba tendo. Porque, infelizmente, né, ainda temos pessoas que se valem de todas essas informações, esses tesouros, para poder prejudicar ou as pessoas ou as empresas. Aquilo que nós não queremos, porque se trata também dos nossos empregos e do bem-estar da sociedade. Bem, muito obrigado a todos. Alguém tem alguma pergunta? Uma dúvida, uma pergunta? Por aqui tranquilo, Sidney. Bem, eu agradeço a presença de todos nesse esforço coletivo aqui. Com certeza agora a gente, né, se já sabíamos, reforçou. Se não sabíamos, agora nos chama a um pouco mais a criticidade e a astúcia ali no que trata ao tratamento, que tange ao tratamento de dados, porque nós não estamos ilhados. Obrigado a todos, estamos à disposição do lado de cá, caso precise. Valeu, Sidney. Obrigado. Valeu, obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado a todos.